Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui juntos para tratarmos de nosso assunto, o assunto mais importante da nossa vida. Por isso, ficamos muito contentes, felizes aqui de você estar aqui novamente conosco, sinal que você se interessou pelo assunto e está pronto para resolver esse assunto tão importante que é sobre a vida espiritual. É tão importante porque a vida espiritual pode acontecer a qualquer momento, todos nós já temos que ter a consciência de que nós estamos aqui de passagem, aqui na face da Terra, tudo tem começo, meio e fim, e nós temos que estar preparados para sermos bem-sucedidos quando chegar o nosso fim. E isso é sabedoria, saber viver a vida de acordo com a vontade de Deus, pois a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso é sempre motivo de grande alegria nós estarmos tratando desse assunto sem nenhum tipo de qualquer misticismo, porque é a realidade. Diariamente nós estamos convivendo com isso, sabendo que a vida está sempre passando, ela passa muito rápido, diz a Bíblia que ela voa, e por isso então nós não podemos perder tempo a respeito desse assunto. Devemos priorizar na nossa vida a vida espiritual, porque ela permanece. E quero compartilhar com você hoje o texto da Palavra de Deus que se encontra ali no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 10. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 30, e assim diz o texto do Evangelho de Jesus. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus ali em Jerusalém, no templo, estava se celebrando ali a festa da dedicação. Esta festa da dedicação foi instituída no ano de 165 a.C. por Judas Macabeu, em comemoração à purificação e reabertura do templo depois de sua profanação pelo rei sírio Antíoco Epifânio em 168 a.C. Conforme podemos constatar lá em Daniel, no capítulo 11, versículos 21 a 31, a respeito desse assunto, quando o templo ali foi profanado por esse rei que era o sírio Antíoco Epifânio. Então, eles estavam ali comemorando, celebrando essa festa da dedicação que tinha sido instituída ali pelo Judas Macabeu. E uma vez agora, Jesus ali no templo, passeando no pórtico de Salomão, ele foi rodeado ali por alguns judeus que interpelaram ele, dizendo: até quando deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E depois de Jesus ter feito tantos sinais maravilhosos que somente Deus poderia realizar, como, por exemplo, ressuscitar pessoas, como a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga lá em Cafarnaum, com certeza essa ressurreição da filha dele chegou ali no templo. E Jesus ressuscitou também o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, que já há 4 dias havia sido sepultado, e tantas outras coisas, curou os cegos, ele expulsava o demônio das pessoas endemoniadas e curava os leprosos que não tinha cura naquela época, tantas coisas maravilhosas, mas mesmo assim eles ainda interpelavam Jesus, questionando se ele era o Cristo ou não. E Jesus então respondeu: eu já vos disse, e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito.
mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então veja aqui, meu amigo, que é o grande problema que nós podemos estar praticando é a falta de fé, não crer. Apesar de nós termos ganhado a vida de Deus, apesar de termos tantas bênçãos derramadas por Deus sobre as nossas vidas, podemos também estar correndo esse risco de não crer, e isto é o grande problema, que tira a pessoa fora do reino de Deus, é a falta de fé. E a falta de fé só pode ser vencida de uma maneira, conforme Paulo explica ali em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E assim, então, é que nós podemos vencer a incredulidade. Tirar a dúvida dos nossos corações é começar a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não podemos agir como aqueles israelitas, aqueles judeus que estavam interpelando Jesus ali, que apesar de já terem notícias de grandes milagres que Jesus havia feito, e que eles continuavam duvidando, né? E Jesus diz a respeito dessas pessoas ali que duvidam dele, né? Em Mateus capítulo 15, ele diz lá: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus capítulo 13, também versículo 13, Jesus continua dizendo: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aqui então, meu amigo, minha amiga, veja que a pessoa aqui, pela incredulidade, ela impede que Jesus cure. Cure o quê? A enfermidade que está na nossa alma, que é o problema do pecado. Porque o pecado é uma enfermidade que está na nossa alma, é uma enfermidade espiritual que somente Jesus pode nos libertar dela. Por isso que em 1 João, lá, capítulo 1, o apóstolo João ele diz lá que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando acontece isso? Quando a pessoa crê em Jesus. Então, essa fé que nós precisamos ter em Jesus é ela que realmente vai nos conduzir a nos reconciliar com Deus. O pecado ele nos afasta de Deus e nós então temos que estar buscando essa reconciliação, porque essa reconciliação com Deus é que vai trazer a paz em nossos corações, e a paz em nossos corações é que vai trazer a boa qualidade de vida para nós podermos desfrutar os dias que Deus tem nos presenteado aqui na face da terra, porque nós fomos criados para andar com Deus, e quando nós andamos com Deus, então nós temos paz no nosso coração, temos entendimento da vida e podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós podermos viver bem. E assim então aqui lá no livro de Hebreus, a epístola aos Hebreus, do capítulo 3, versículo 7, ele faz a seguinte advertência para todos nós. Ele fala assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E Hebreus 3, de 12 e 13, ele diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, aqui está a advertência que nós não devemos estar nos desviando de Jesus, que devemos estar realmente encarando as orientações de Jesus para que nós não tenhamos
nenhum coração perverso de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Por quê? Porque ele está a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Veja que Jesus aqui, ele disse que eles não querem entender com o coração, nem se converter, para que sejam por mim curados. O pecado só tem um remédio, que é realmente a grande obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados. Ali ele então fez a obra perfeita por nós e que nós devemos estar sempre crendo para que possamos receber então a grande bênção da salvação, a cura do nosso pecado, a purificação dos nossos pecados, que nos vai religar com Deus e vai trazer para nós a alegria, a chegada do Espírito Santo, que vai confirmar com o nosso espírito que nós já pertencemos ao reino de Deus, que nós já estamos premiados com a bênção da salvação e assim possamos estar então desde já felizes, podemos partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, porque cremos em Jesus. E esta é a advertência da Bíblia para que nós não duvidemos, como aqueles judeus que estavam ali rodeando Jesus, interpelando se ele era realmente o Cristo ou não, apesar de terem já presenciado tantas maravilhas que ele havia feito. E concluindo, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando nós realmente cremos em Jesus, nós vamos estar seguindo ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que acontece com as ovelhas que seguem? É que eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. É uma salvação eterna. Jesus faz um trabalho perfeito na vida de todo aquele que realmente crê nele de todo o coração. E é essa a grande vitória que nós temos que alcançar na vida antes de partirmos daqui para a eternidade. E assim, tendo essa vitória, ele diz lá: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então Jesus realmente, ele dá a vida eterna, ele garante a salvação para todo aquele que realmente nele crê. E esta é a nossa luta, a nossa batalha, para que você realmente esteja sempre com o coração aberto para crer em Jesus, obedecer os seus ensinamentos, não endurecer o seu coração, mas realmente amá-lo de todo o coração, porque ele morreu por você, ele deu a sua vida por ti. Ele realmente derramou até a última gota de sangue dele para que nós pudéssemos fazer parte da família dele. E Jesus então diz lá: meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A vontade de Deus é que você receba Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador. Que Deus abençoe você, para que você realmente tenha essa sabedoria de crer em Jesus, entregar sua vida para Ele e obedecê-lo na sua vida, para que você realmente tenha já a vitória que todo aquele que crê em Jesus obtém, que é o dom da vida eterna, conforme ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a grande vitória que Deus quer para você, que Deus abençoe você. Espero encontrar você no próximo programa para continuarmos assim, estudando esse assunto tão importante e já podendo desfrutar desta vitória que é para hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz o Espírito Santo. E que tudo transcorra para a honra e glória de Deus Pai na sua vida. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa. Deixe aí o seu like, gostei, não gostei. Comente, compartilhe. E você que já conhece bem o Evangelho, esteja sempre nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, para que mais pessoas possam estar assim, desfrutando da grande bênção da salvação. Sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, para que o número de salvos aumentando numa progressão geométrica e dentro de pouco tempo possamos ver um grande número de brasileiros regenerados
E quanto mais pessoas regeneradas no país, mais Deus presente para cuidar do nosso país, sarando a nossa terra e nos abençoando, devolvendo para nós todos os benefícios que nós produzimos através do coração do rei, que é levado por Deus para onde ele quiser, conforme Provérbios 21:1. Amém. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!